Vamos aprender como calcular a área de um círculo. Nossa, Denis, o que é esse troço aí que você desenhou? Bom, eu não sei desenhar muito bem, aqui está vendo a minha visão de aleijadinho de um círculo. Tá meio derretido, mas é para ser um círculo. Círculo é isso aqui, tá? Não confunda com a esfera. A esfera é uma figura tridimensional. Isso aqui é um círculo, também chamado de circunferência. Para você poder calcular a área do círculo, eu tenho que te explicar uma coisa. Tá vendo que o círculo ele tem um local central aqui, ó. A gente chama, vou colocar mais ou menos aqui, a gente chama de centro, tá? Aqui é o centro do círculo, beleza? Existe uma coisa que nós chamamos de raio. O que é o raio? É a distância daqui do centro até a borda. Ah, Denis, mas essa distância não é diferente para cada uma que você pega? Não. Se for um círculo perfeitamente desenhado, que não é o caso do meu, essa distância vai ser sempre a mesma. Isso aqui, como a distância é a mesma, nós chamamos sempre de raio. Geralmente se usa a letra R, tá? Então, o que é o raio do círculo? Lembra aí, é a distância do centro dele até a borda. Essa distância vai ser sempre a mesma, porque um círculo é exatamente essa figura, que tem a distância do centro até a borda sempre igual. Então, isso é um círculo, tá? Tá, Denis, para de enrolar aí, então, e fala como é que eu calculo a área de um círculo. Para você calcular a área de um círculo, é o seguinte, ó. Vou colocar aqui letra A, que significa área. Tá aqui a fórmula, ó, igual. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o número π, que eu já explico um pouquinho mais, o π, e vai multiplicar pelo raio da tua circunferência elevado ao quadrado. Então, o que você faz para calcular a área de um círculo? Descobre o raio dela, eleva ao quadrado, ou seja, multiplica por ele mesmo. Depois, esse número que você encontrar, multiplica por π. Mas, Denis, qual que é o valor do π? Bom, o π a gente geralmente na matemática considera como sendo o número 3,14. Então, quando você encontrar esse símbolo aqui que significa π, ó, π, você já coloca na tua cabeça que é o número 3,14. Então, o que você vai fazer para calcular a área? Descobre o raio, eleva ao quadrado, ou seja, multiplica por ele mesmo, e depois multiplica pelo número 3,14. Dessa forma, você vai encontrar aproximadamente o valor da área do teu círculo, beleza? Denis, então faz aí algum exercício. Só não esquece de dar uma curtida nesse vídeo para ajudar aqui o profissional da educação, beleza? Vamos fazer um exemplo aqui. Ele está pedindo, ó, calcule a área de um jardim em forma de círculo. Opa, então o jardim que a gente quer calcular a área, lá porque a gente, sei lá, quer plantar grama, tem esse formato aqui, tá? É um círculo. Aí ele fala o seguinte, esse nosso jardim, que é circular, possui um raio de 4 metros. Então, ele quer que a gente calcule a área se o nosso jardim tiver um raio de 4 metros. E depois ele faz uma outra pergunta. E se o raio for de 2 metros? Tá, vamos fazer primeiro de 4 metros. Vamos lá. Como é que a gente calcula a área do círculo? Então, a gente vai pegar a área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, vamos colocar aqui raio ao quadrado. Não foi o que eu te ensinei aqui em cima? Ó. Exatamente. Então, imagina que esse é o nosso jardim e que ele tem um raio aqui de 4 metros, tá? Esse é o raio dele. Vamos lá. Agora, como é que a gente faz essa conta aqui? Se ele tem 4 metros, aqui no local do R, do raio, eu vou colocar o número 4. Então, vamos lá. Então, a nossa área vai ser o quê? π. Em matemática, você que é aluno do Denis, aí eu sempre falo para você, seja organizado, faz passo a passo, linha por linha, para não se perder. Quanto que é o raio que ele falou? 4. Só não esquece que ele é elevado ao quadrado, ó, então tem que ter um 2 aqui em cima. Beleza, vamos substituir já o valor do π ali? Quanto que é o π? Que a gente considera 3,14, beleza? Vezes 4 ao quadrado. O que é 4 ao quadrado? É 4 vezes 4, né? Então, 4 vezes 4, 16. Beleza? Então, quanto que vai ser a nossa área? Aí, você pega lá a calculadora, ou você aí que fez 30 anos de Kumon, vai lá e faz na cabeça, 3,14 vezes 16. Você tem uma área de aproximadamente, eu vou colocar aqui, aproximadamente 5,2
metros quadrados. Por que metro quadrado? Essa é a unidade de área no Sistema Internacional de Unidades. Então, sempre a gente considera metro quadrado. Como o raio foi dado em metros, então a nossa área vai ser em metro quadrado. Então, sempre que você ouve alguém falando, não sei o que, tantos metros quadrados, você já sabe que a pessoa está falando de área. Vamos fazer a segunda parte do exercício aqui. Ele fala, e se o raio for de 2 metros? Então, a gente vai fazer de volta toda essa conta aqui, só que agora, em vez de colocar aqui 4, nós vamos colocar 2. Então, vamos fazer aqui numa outra parte para a gente poder comparar quanto que é a área se eu diminuir o raio. Vamos lá. Então, a área vai ser π, que a gente já sabe que é 3,14, mas eu sou organizado, então eu faço linha por linha. No lugar do R, agora eu coloco 2, né? Porque foi o que ele falou aqui, 2 metros. Então, a nossa área vai ser quanto? Vamos substituir ali no lugar do π, 3,14. Vezes 2 ao quadrado. O que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. 2 vezes 2, o resultado é 4. Então, a nossa área vai ser quanto? Você que não sabe muito de matemática igual eu faz na calculadora, se você faz 30 anos de Kumon, você faz na cabeça. 3,14 vezes 4, você tem uma área de aproximadamente, o que eu achei aqui, 12,5 metros quadrados. Então, veja só por comparação. Se o nosso jardim tinha 4 metros de raio, ou seja, ele era um pouco maior, você achou uma área de 50 metros quadrados mais ou menos. Se você diminuiu o raio, a área também diminuiu. Então, se você aumentar o raio da tua circunferência, quanto maior ela for, maior vai ser a área dela. Quanto menor for o raio, menor vai ser a área dela, beleza? Então, dá uma curtida aí para você ajudar o profissional da educação. Muito obrigado, valeu e tchau!